Aqui estamos nós, renascidos pelo amor, desatando os nossos nós, libertando-nos da dor. Nos enfrentando, nos superando, nos transformando, amando. Resgate de nós mesmos, nossas lutas internas, é a lei que se cumpre, que não vacila nem erra, nos transformando. Longa estrada a percorrer, vai além do que os olhos podem ver, mas na construção do ser, sublime é o amparo a nos envolver, nos transformando. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, a todos que estão em casa, nos assistindo, e aqueles desencarnados que aqui nessa casa vêm em busca de auxílio. Livro, para a gente dar início, do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito do vosso modo de sentir. Paulo, Efésios 4:23. Há muitos séculos, o homem raciocina, obediente, a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. E ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada
quanto antigamente. Oriundo do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergará o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Vamos agora à nossa prece inicial, pedindo aos bons espíritos que nos auxiliem, pedindo que a nossa companheira da noite, a Débora, ela possa ser iluminada, que ela possa passar para nós de uma forma clara e tranquila todos os ensinamentos que ela propôs a nos trazer. Amado Mestre, esta casa, que mesmo que não tão cheia materialmente, mas espiritualmente, ela está aqui cheia. Agradecemos essa oportunidade e pedimos, Senhor, derrama a tua luz sobre o globo terrestre. Que tudo que está acontecendo, Senhor, seja para o nosso engrandecimento, que possamos meditar, cada um, no que iremos passar, que possamos passar com resignação. Senhor, que a tua falange de bons espíritos esteja sobre a casa de cada um neste planeta. Amado Mestre, esteja conosco, agora e para todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, boa noite nossos companheiros, internautas, todos que neste momento se dispuseram a estar conosco participando desse momento reflexivo. Trago nessa noite mais uma parte do livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. No capítulo de hoje, vamos refletir sobre doenças contemporâneas. Joana de Ângeles, ao longo desse livro, vem nos fazendo chamadas para a reflexão, vem nos trazendo orientações para essa caminhada em busca da nossa integridade enquanto espírito, em busca desse crescimento cada vez mais no caminho reto, no caminho do amor, no caminho da transformação interior. Em todos os momentos, Joana de Ângeles nos chama à realidade, nos coloca frente a frente os desafios da vida, nos coloca a par do que é necessário para chegarmos à plenitude do ser, a nos tornarmos homens de forma integral.
de forma completa, com as suas dimensões todas em plenitude. Hoje refletiremos sobre doenças contemporâneas. Iniciamos, então, refletindo sobre o conceito de saúde. O que é saúde? Pensamos que saúde seja somente a organização, a regularidade do corpo físico, dos órgãos. Será que só isso é considerado saúde? Basta termos os órgãos todos funcionando direitinho, sem nenhum uso de medicação, sem nenhuma anomalia, para estarmos num estado de saúde? Joana de Ângeles traz que saúde é o estado do que é são, do que tem as funções orgânicas regulares. Isso é o conceito que normalmente vemos no mundo. Buscamos no dicionário esse conceito em todas as literaturas que nos direcionam para a reflexão em torno da saúde. Quando estamos com funções orgânicas de forma regulada, isso é o estado de saúde. Mas a falta de doença física necessariamente é um estado de saúde pleno? Será que basta não ter uma anomalia física para considerarmos que nós estamos num estado de saúde? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde é mais que a organização física. Saúde é a harmonia entre o bem-estar psicológico, o equilíbrio orgânico e a satisfação econômica. Esse conceito da Organização Mundial de Saúde, ele é mais amplo, é mais abrangente e traz uma ideia de integração dos sistemas, de harmonia em todos os aspectos do ser humano. Essa é a situação saudável do indivíduo. Estar bem psicologicamente, estar com o seu organismo equilibrado e, além disso, estar vivendo numa situação de satisfação econômica. Joana de Ângeles aborda muito nesse capítulo, como também no livro todo, esse período de transição que nós vivemos. Ela ditou esse livro na década de 90. A década de 90 é um marco em várias situações relacionadas aos comportamentos humanos, à forma de pensar, ao meio de agir. Muitos conceitos anteriores, muitos valores convencionais foram perdendo força ao longo dessa época e dando lugar a outras convenções, a outros raciocínios, a outros pensamentos. E aí ela chama, na verdade, porque não é fala minha, eu só trouxe aqui palavras do livro, ela fala de modernidade, a época que veio chegando, trazendo comportamentos diferentes, muitas vezes atritantes, que batem de frente com os comportamentos e valores convencionais. Essa modernidade traz comportamentos anarquistas. Anarquistas no sentido de, sem a lei, sem esse rigor desses governos anteriores, desses preceitos anteriores, dessas regulamentações anteriores, sem o segmento das convenções pré-estabelecidas em décadas anteriores e até séculos anteriores. Considera que esses excessos que promovem o desgoverno da modernidade, essa soltura, essa liberdade que os tempos de agora trazem, eles tendem a abrir espaços para os conflitos emocionais, para as desordens orgânicas, para as dificuldades econômicas que nós vivenciamos no mundo de hoje. Tudo isso junto favorece o surgimento das patologias no homem, porque o homem é um complexo. O homem não é só um corpo físico, o homem tem várias vertentes, tem vários lados, várias faces que precisam ser analisadas. Tudo isso junto
de uma forma desorganizada, despreparada, com uma liberdade sem direcionamento. Quando ela fala de comportamentos anarquistas, ela se refere a isso, a essa liberdade sem direcionamento, sem fundamentação, sem organização. Tudo isso leva ao surgimento de patologias. Segundo ela, a sociedade encontra-se enferma e, ao estar enferma, ao se apresentar dessa forma, perturba o homem que faz parte dessa sociedade. O desajusta, piora o seu estado geral, o seu estado no grupo. O sentido de dignidade pessoal, dignidade humana, nesta situação de enfermidade, acaba sendo substituído pela astúcia, pelo prazer. Em busca de uma dignidade, ouve-se muito falar nisso, que estamos em busca da nossa dignidade, defender nossos pensamentos, nossos direitos, nosso jeito de se colocar no mundo. Mas de que forma que nós estamos nos colocando? Substituindo essa questão pela astúcia, achando que nós vamos conseguir essa dignidade na força, de qualquer jeito, de qualquer forma. Nos embrenhando pelas fieiras do prazer desenfreado, proporcionando distonias emocionais que facultam a instalação de enfermidades orgânicas de variada procedência. Ela diz que, fora as doenças provocadas por germes, por bacilos, por vírus e os traumatismos, as doenças psicológicas, elas estão se multiplicando nos dias atuais. Olha a comparação que ela faz, que as doenças psicológicas estão se proliferando a cada dia, assim como proliferam os germes, os bacilos, os vírus. E o homem encontra-se nesse meio teimoso, relutante, não querendo enxergar a realidade e continua ignorando a si mesmo. Continua olhando para si com superficialidade, teimando em ignorar-se. E os dias passam. Os dias passam sem que ele perceba as suas reais responsabilidades, o verdadeiro sentido de sua vida. Quais deveriam ser as suas verdadeiras escolhas, as suas escolhas lúcidas, saudáveis, para que ele chegue às conquistas da contemporaneidade. O mundo contemporâneo traz muitas oportunidades. Nós vemos aí um desenvolvimento tecnológico cada dia maior, desenfreado, às vezes, dá essa impressão de estar desenfreado. Cada dia cada dia uma descoberta nova, o campo da ciência em todos os suas vertentes, muitíssimo evoluída, isso é importantíssimo. O desenvolvimento tecnológico, científico de um modo geral, são as conquistas da modernidade. Mas como o homem está se colocando diante dessas situações? Ele realmente está chegando a conquistas saudáveis? Realmente ele está tomando atitudes lúcidas para que ele realmente se beneficie dessas novidades da contemporaneidade? Segundo ela, surpreendido pela doença e pela morte, pode ser que o homem, então, chegue ao despertar. O que ela quer dizer com isso? Que as doenças ainda acontecem no nosso meio, em muitas situações, como um momento de despertamento. Existem aquelas pessoas que só despertam quando elas estão no leito da morte, ou quando elas estão frente a frente com a doença. Elas têm a vida inteira para despertar para a realidade da vida, mas elas conseguem só enxergar quando a saúde não existe mais. Quando o corpo já não reage mais, e aí começam a falar, se eu soubesse, se eu tivesse pensado nisso, se eu pudesse voltar no tempo. Para muitas pessoas,
O despertar vem nesse momento da doença e da morte. E aí desperta assustado, porque não viveu o que deveria ter vivido. Olha para si mesmo, começa a estranhar a si mesmo, mas descobre tardiamente que ele não se conhecia ao longo da vida, que ele foi um estranho no mundo durante toda a sua existência, inclusive um estranho para ele próprio, para si mesmo. Porque nós vivemos no mundo e quem de nós se conhece? Quem de nós pode dizer com toda firmeza, olhando no espelho, olho no próprio olho e dizer assim: eu me conheço, eu sei quem sou, eu entendo quais são as minhas reações, eu conheço as minhas tendências, eu me analiso diariamente. Quem de nós faz isso com frequência, com regularidade? Quem de nós tem esse raio-x de nós mesmos para saber exatamente em que ponto estamos e para onde devemos caminhar? Nesse conceito globalizante de saúde, que é a harmonia entre bem-estar psicológico, equilíbrio orgânico e satisfação econômica, leva a entender que o homem, quando num estado saudável, ele é socialmente participativo, ele é atuante, ele é desperto, responsável, vigoroso, ele é seguro de si mesmo intimamente. Ele transmite essa segurança, ele se organiza no seu dia a dia, no seu caminhar, nos passos que dá. Ele tem o controle da vida nas suas mãos. Porém, a falta de saúde, ela pode ser necessária em muitas situações. Porque diante da falta de saúde, de repente, é aquele momento que nós falamos assim: opa, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Como que eu cheguei até aqui dessa forma? E agora? Se eu não tenho uma outra alternativa pela frente, só me resta o quê? Enfrentar a dificuldade. Aí, de repente, é nesse momento que eu começo a refletir. É nesse momento que eu começo a alterar o meu quadro. E eu encontro, então, impulso para o avanço, para a aceitação dos desafios da vida. É nesse momento, muitas vezes, que eu me deparo com a morte, com a doença que é limitante, que me deixa mal, que me tira as forças, que eu paro de fugir de mim mesmo. Que eu descubro que é necessário trabalhar em prol de mim mesmo, do meu bem-estar, do meu conhecimento. E eu começo, então, a tomar atitudes mais lúdicas. Eu começo a buscar o meu desenvolvimento emocional, o meu desenvolvimento pessoal. Nós vemos claramente isso naqueles relatos de quase morte, que as pessoas precisam dar uma olhadinha lá do outro lado para entender o que é a vida. Precisam botar um dedinho lá do pé lá no outro lado para poder olhar para si mesmo e falar assim: opa, eu tenho uma vida para cuidar. Muitos têm a chance de retomar a caminhada, só que tem outros que vão até perderem mesmo a vida física. Aqueles que ainda têm a segunda chance, a outra oportunidade, muitos mudam. Quantas pessoas não passam pelo leito do sofrimento e voltam e falam assim: a partir de agora eu sou uma outra pessoa. Não é raro nós vermos isso. Eu estava assistindo uma reportagem semana passada, quando foi muito comentado a morte do ator lá da TV Globo, o Tom Veiga, o intérprete do Louro José, que a maioria das pessoas conhecem, viu pelo menos algo relacionado. E numa das reportagens entrevistava uma moça, jovenzinha, que se queimou, ela teve queimaduras grandes pelo corpo e ela sobreviveu. Ela disse o seguinte, que a partir daquelas queimaduras, daquele momento que ela teve queimadura de 3º grau, foi uma fase muito difícil,
Foi naquele momento que ela começou a dar valor à vida, porque até então ela não dava valor à vida. Ela não tinha coragem de olhar para ela mesma e reconhecer qual era o valor dela. Ela não sabia quem ela era no mundo, ela só se criticava, só se colocava defeito e ficava naquela repetição de negativismos. Ela não tinha descoberto ainda o que era viver. E foi a partir daquele sofrimento provocado por aquela queimadura grave que ela teve no corpo quase todo, que ela descobriu o que é viver. O que é dar valor à vida, o que é olhar para si e se achar importante nesse mundo, de entender com mais amplitude o que é viver. Há, porém, aqueles que não enxergam isso. Por mais que sofram, por mais dores que vivenciem, eles continuam embrenhados na submissão autodestrutiva. Não se esforçam, se entregam e aí vão embora, esfacelam as suas possibilidades. Possibilidade de rever uma trajetória, possibilidades de se conhecer, possibilidades de olhar para si mesmo e refazer uma caminhada. Joana de Ângeles alerta: a saúde produz para o bem e para o progresso da sociedade. Propele a vida para suas conquistas e vitórias. Ela alerta que a saúde é importante para todos nós, porque um indivíduo saudável, ele caminha para o bem, ele caminha para o progresso, ele contribui para a evolução da sociedade, ele leva às conquistas, ele leva às vitórias. E sobre os comportamentos neuróticos, o que ela vem dizer? Que nós sabemos, por estudos, Joana de Ângeles fala e vários outros, que o homem, o ser humano, ele tem um lado inconsciente. Esse lado ele é profundo, ele é oculto, ele fica ali guardadinho dentro de nós. É como se fosse assim, aquela caixa preta do avião. Fica ali tudo, o que está impresso ali, o que está arquivado, só é conhecido quando vai ser aberto. Quando é mexido. Então, todos nós temos um lado inconsciente. Nós temos o que é consciente em nós e o que é inconsciente. A psicologia fala muito disso, a psiquiatria, todas esses segmentos aí que nos levam à compreensão de nós mesmos. Esses guardados que estão no nosso inconsciente, de que forma que eles surgem? De que forma que eles aparecem? Nos nossos atos, eles se manifestam nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nas nossas emoções. Por isso que é muito importante analisar quais são os meus pensamentos, quais são as minhas emoções, que desejos eu ando aflorando, manifestando. Isso está vindo de onde? Está vindo desse inconsciente, porque eu tenho esse inconsciente aqui. Em algumas situações, isso tudo que está aqui em mim se manifesta de forma neurótica, como comportamentos desajustados e desalinhados. A sociedade, de um modo geral, apresenta constantemente comportamentos neuróticos. Para Joana de Ângeles, esses fatores psicogênicos que desencadeiam, que dão sustentação, que dão margem a esses comportamentos neuróticos, eles têm raízes nas nossas reencarnações passadas. Eles têm raízes profundas. Eles estão em nós mesmos, nós que somos esses pacientes, na nossa conduta. De que época? De épocas que vivemos anteriormente a essa. Em algum momento nós tivemos desarmonias, vivenciamos situações desarmonizantes, nos deixamos levar por situações que nos trouxessem desarmonia e isso ficou arquivado. A doutrina espírita vem falando, não só através da Joana, mas através de vários outros, o perispírito fica arquivado no perispírito todas as nossas vivências anteriores.
e ela reflete, ela se manifesta ao longo das nossas existências. Da nossa existência atual está se manifestando, e em outras futuras continuarão se manifestando até que isso seja harmonizado em nós. Essas causas internas que todos nós temos, impressas no inconsciente humano, se associam às causas externas. Nós vivemos num mundo de relações, nós vivemos numa sociedade, fazemos parte dela, somos uma partezinha dela. Nós somos influenciados pelo meio, pela educação que recebemos, juntando o que trazemos no interior com o que captamos do exterior, nos tornamos vítimas das pressões vivenciadas e experimentadas na vida atual. Ela afirma que as pressões de qualquer natureza são decisivas para estabelecer o clima comportamental da criatura. Em que momento que nós somos colocados à prova? Em que momento que nós somos colocados para a expiação? Em que momentos que somos colocados diante desses fatores desarmonizadores que trazemos até de momentos passados? Nas nossas vivências de agora, nas experiências de agora, nos desafios atuais. Essas situações se unem nesse meio relacional que vivemos. Essas pressões que vivenciamos hoje, cada um tem a sua pressão, cada um sabe aonde que o seu sapato aperta, cada um sabe da sua necessidade. São os momentos decisivos em que nós vamos realmente fazer as pazes com essa situação, ou vamos então nos entregar cada vez mais e continuar desarmonizados. É um momento decisivo para nós, os desafios da vida. É inerente ao homem, isso faz parte da antropologia, a aspiração por liberdade. Todos nós nascemos já querendo liberdade, ansiando por liberdade. Joana de Ângeles tem capítulos anteriores a esses, que ela fala muito do anseio por liberdade, que o homem traz, que o homem carrega. Essa busca pela liberdade é natural. E quando nós estamos nessa busca por liberdade, que é natural ao homem, e nos deparamos com as pressões das vivências diárias, nós, então, podemos facilmente nos perturbar. Por quê? Porque as pressões do dia nos limitam. Quantas coisas nós queremos fazer, mas não podemos? Quantas coisas nós gostaríamos de fazer, mas tem alguma coisa que limita? De repente, eu não tenho poder aquisitivo suficiente para realizar aquilo que eu gostaria. Eu não tenho um corpo físico da forma que eu imaginava adequado para realizar aquilo que eu gostaria. Então, nós vivemos hoje limitados. Nós temos espaços limitados emocionais e físicos. Nós estamos nesse mundo espiritualmente, o espírito preso a esse corpo que apresenta limitações. E quando nós estamos nesse anseio por liberdade, nos deparamos com essas limitações, com essas prisões que a vida humana nos impõe, é muito comum, é muito fácil entrarmos em estados de perturbação. Dessa forma, surgem as evasões, a fuga, surge a agressividade, surgem os disfarces, as violências, as depressões, o pessimismo e vários outros comportamentos. Esses estímulos todos, essa situação toda, reflete na sociedade. Porque quem é a sociedade? A sociedade somos nós. Sou eu, você, o outro aqui, o outro ali. Somos nós, a sociedade. Tudo aquilo que sentimos e vivenciamos conosco mesmo tem algum reflexo na sociedade. Quando esses estímulos que vivenciamos são emparelhados com a felicidade, são nobres, são de nível elevado, de boa vibração, o homem então se comporta corajoso, progressivo, otimista, atuante. Mas quando é o oposto,
que acontece? O homem se coloca socialmente sem motivação e sem ascensão para a vida. Se entrega, deixa a vida me levar, vamos ver para onde vai. Ficarei assim até quando Deus quiser. E aí até transfere a responsabilidade para Deus, né? Deus que sabe, quando tiver que melhorar, vai melhorar. Deus toma conta da minha vida. Quantas vezes fazemos isso? Entregamos a nossa responsabilidade para Deus e esperamos o milagre. Equivocado quanto aos referenciais da existência. Para que vivemos? Por que estamos aqui? Quais deveriam ser os nossos ideais de vida? Qual é o objetivo de viver? Equivocados quanto a esses referenciais, nos entregamos muitas vezes a sensações de posse, ao prazer fugidio, às depressões e várias outras anomalias, vários outros equívocos de comportamento. Assim, apresentam-se os que creem infelizes porque não têm. Ah, mas eu não sou feliz porque eu não tenho o carro que eu quero, a casa que eu quero, os bens que eu quero. Mas e aqueles que têm tudo isso e que continuam infelizes? Porque existe a ausência da plenitude interior. Porque a plenitude interior ela não depende do ter, ela depende do ser. Não importa quantos bens eu tenho, ou se eu não tenho nenhum bem, ou se eu tenho somente o necessário para a minha sobrevivência. Quando eu trabalho para o meu crescimento, eu consigo chegar à plenitude interior porque ela é independente de qualquer coisa externa. A consciência dos valores que todos nós precisamos adquirir vem da experiência de vida, vem do enfrentamento das situações, das dificuldades, vem da luta travada diariamente, pelo caminho da compreensão, pelo caminho do equilíbrio. Assim, como diz Joana de Ângeles, a saúde psicológica decorre da autoconsciência, do olhar para si mesmo e encontrar em si todos os recursos que Deus colocou em cada um de nós para a plenitude interior. A saúde psicológica decorre da libertação íntima e da visão correta que se deve manter a respeito da vida, das necessidades éticas, emocionais e humanas. Quais são as reais necessidades? Quais são os verdadeiros valores que eu devo cultuar, cultivar, buscar? O comportamento neurótico, assustador, predominante nessa sociedade consumista da qual fazemos parte, não é nada mais, nada menos do que a tentativa de esconder os nossos desajustes, de esconder as nossas fobias. O homem de hoje se esconde o tempo todo, não se revela e, por isso, se afunda cada vez mais nos mecanismos patológicos, cada vez mais nas doenças, na falta de saúde, porque está desajustado o psicológico, o meio em que vive, receando ser ele mesmo, o medo que nós temos de olhar para nós mesmos, de encontrar nossa verdadeira identidade, ou nos coloca como homem espelho, aquele que reflete as conveniências dos outros. O homem espelho é aquele que vive em função do outro, só reflete o outro. Querendo se aparecer, querendo ser o que o outro é, querendo ter o que o outro tem. Ou homem parede. O que é o homem parede? É aquele que reage a tudo, é aquele que está ali com aquela armadura, com aquele escudo e que, se bater aqui, leva. Não quer, não flexibiliza, não se dá o direito de ser flexível e rebate, fica aquela muralha contra tudo e contra todos, mas ele não se dá o trabalho de examinar para que e em que situação que eu devo ser homem muralha, homem parede, e em que situação e para que eu devo ser flexível. Porque quando examinamos as coisas, nós vamos entender o que vale a pena
ter flexibilidade e o que é que não vale a pena ter flexibilidade. Nesse estado neurótico do homem, o que é que muitas vezes faz? Para se defender, ele agride. Ele agride primeiro para que não seja agredido. Não vou baixar minha guarda, porque se eu baixo minha guarda, todos vêm para cima de mim. E o tempo todo ele fica agredindo o mundo. Ele se fecha em receios, desconfia de tudo, de todos, não aceita os outros como eles são, não dá o direito das pessoas serem o que elas querem ser, tenta ocultar a si mesmo e não aceita a si mesmo. Não tem nenhum pouquinho de compaixão nem para consigo mesmo, porque ele não se aceita, ele não se olha, ele não se dá esse direito de se conhecer. São raros aqueles que preferem ser homens pontes, com base em Joana de Ângeles. Aqueles que se colocam nas situações para ajudar, para facilitar o trânsito. Que ele não fica nos extremos, nem lá e nem cá. Ele fica no meio, transitando para lá e para cá, facilitando as situações, socorrendo nos abismos existenciais. São poucos os homens pontes nesse mundo. Quando nos colocamos como homens pontes, qual é então o comportamento? O espírito de competição neurotizante cede lugar à cooperação, à solidariedade, torna-se agente de paz, trabalha para a humanização da sociedade. A competição, ela se torna uma competição saudável. Não aquela competição que derruba o outro, que dá rasteira, que só pensa em vencer. É uma competição saudável porque pensa no progresso, no crescimento coletivo e não no individual unicamente. O individual junto com o coletivo, não o individual separado do coletivo. Acaba se entregando à competição por inconformidade, por inveja, só pelo desejo de derrubar o outro, a competição neurótica. Isso reflete a insegurança do homem, a insegurança do indivíduo que quer dominar, quer ser dominador em todas as áreas do relacionamento social. Ela destaca também que é atitude patológica viver sem aventurar-se. Tem pessoas que têm tanto medo de viver que ela não vive, a vida passa e ela não se joga em situação nenhuma. Lógico que não é a aventura irresponsável. É a aventura no bom sentido do experimentar, do querer mais, do buscar algo mais. Sempre usando a capacidade de discernimento e de realizações que todos nós temos dentro de nós. Nós somos dotados de todas as habilidades. Nós temos todos os recursos impressos em nós. O homem, ação de equilíbrio, gera fatores do próprio desenvolvimento, encontra meios de crescimento, por mais que a situação seja conflituosa, por mais que a situação esteja degradada. Porque ele abandona o conformismo neurótico e assume o comando do seu próprio rumo, assume o comando da sua própria vida, do seu próprio destino, de forma motivada e motivadora. Os seres humanos devem manter um relacionamento saudável com a natureza também. Joana nos alerta para esse relacionamento com o meio natural. Nós somos meio ambiente. Somos parte dele. Tudo faz parte de um mesmo sistema. Tudo faz parte desse todo. Como que nós estamos tratando a natureza ao nosso redor? Não vamos pensar nesses comportamentos neuróticos somente em relação pessoa a pessoa, mas vamos pensar em relação à natureza de um modo geral, ao meio ambiente de um modo geral. As nossas ações, as nossas atitudes, todos nós devemos buscar cooperar
com energias vigorosas, não anulando essa natureza que existe em nós, nem matando isso em nossa consciência. Como se nós não necessitássemos dela. Ah, que importa se o Pantanal está pegando fogo, virando cinza? Eu não moro lá mesmo. Que importa? Que importa se está acontecendo um vírus devastador lá do outro lado do mundo? Eu não faço parte de lá mesmo? Será que não fazemos parte? Não estamos no mundo? Não somos desse sistema? O meio ambiente não é a nossa casa, não é o nosso lugar? As neuroses humanas desgastam, extrapolam as resistências orgânicas. Por que adoecemos? Por causa dessas neuroses. A nossa energia sendo gasta de forma desarmonizada, de forma desenfreada. As entregas para o negativo, para o pessimismo. As neuroses estão consumindo toda a nossa energia. E tudo isso somando com as outras neuroses do meio em que vivemos, abrem espaços para as enfermidades que poderiam ser evitadas. Por isso que nós ouvimos muito dizer, e podemos interpretar dessa forma, as enfermidades, elas se criam primeiramente na alma, dentro de nós, e posteriormente no corpo físico. Quando elas se manifestam no corpo físico, a alma já está num estado deplorável. A alma já se encontra tomada, já se encontra devastada. E doenças físicas e mentais, o que Joana fala sobre isso? Há provas de que o homem é um ser inacabado. Temos inúmeras provas, inúmeras teorias, inúmeros estudos que nos levam para esse entendimento, que o homem é um ser inacabado. É uma estrutura aprimorada pelo processo evolutivo. À medida que evoluímos, aprimoramos até o nosso corpo físico. Quando vamos para os livros de história analisar o corpo físico de séculos atrás, que diferença? Que diferença o corpo físico de hoje com o corpo físico do homem da caverna? Quanta evolução! Que diferença os animais de hoje com os animais de épocas anteriores? Todo o meio. Que diferença por esse processo evolutivo? Nós somos seres inacabados, um homem inacabado, uma estrutura que está em fase de aprimoramento. Mas, apesar de todo o aprimoramento que já ocorreu, nós ainda somos muito frágeis. Somos uma constituição muito frágil. Somos ainda um vulnerável conjunto de tecidos que reveste o psiquismo. Esse psiquismo é revelado, é refletido através dos neurônios cerebrais. Esses neurônios exteriorizam esse psiquismo que existe em nós, afirmando que pré-existe a consciência, independente desse amontoado de moléculas. Somos um corpo físico que traz internamente, no seu comando, na sua organização lá íntima, o psiquismo que é a consciência pré-existente. E isso é revelado pelos nossos neurônios. A consciência é extrafísico, não é produzido pelo cérebro. O cérebro, com todas as suas partezinhas, são somente instrumentos de exteriorização dessa consciência. Essa energia pensante, pré-existente, que sobrevive ao corpo, que já existia antes desse corpo e continuará existindo depois dele, adquire conhecimentos, desenvolve sentimentos. E nessa evolução, o rumo é chegar à sabedoria. E essa sabedoria vem de que forma? Através das experiências reencarnacionistas. Por isso reencarnamos, para adquirir experiências, adquirir conhecimentos, desenvolver sentimentos e chegarmos à sabedoria. Assim,
pode investir mais e mais e mais em avanços quando tomamos consciência disso, quando buscamos agir de forma consciente ao longo da vida. Quanto mais consciente, mais herdeiro de si mesmo, mais dono de si, mais autocontrole, mais educação de sentimentos, mais e mais e mais. De onde vêm as doenças orgânicas, já que estamos falando de doenças físicas e mentais? Joana de Ângeles coloca: somente há doenças porque há doentes. O corpo está doente, ele só se manifesta doente por quê? Porque a doença está dentro, ela está vindo de dentro para fora. Lá nesse psiquismo, lá nesse ser pensante. A doença decorre dos distúrbios profundos dessa energia que é esse ser espiritual que somos. As manifestações do corpo, sejam elas de resistências ou de carências, vêm da organização molecular comandada por esse ser pensante, que é o espírito. Então, tudo que o corpo manifesta é comandado por esse ser pensante. Não é diferente com as doenças. As doenças se instalam em decorrência das necessidades de ajustes do espírito, necessidades de reorganização desse ser pensante. A doença convoca o ser a reflexões e reformulações morais, proporcionadoras do reequilíbrio. A doença é chamada, a doença é puxão de orelha, a doença é aquela batidinha na porta, acorda para a vida. Abra os olhos. Tem algo de errado aí dentro. Tem alguma coisa precisando de ajuste aí. As patologias congênitas, aquelas pré-existentes, que vêm de nascimento, que são hereditárias, são impostas pelo perispírito. Por quê? O perispírito, quando está sendo organizado, moldado, preparado para renascimento, para vir de novo ocupar esse corpo físico, ele se molda de acordo com as necessidades de evolução, de forma que impedem reincidências ao fracasso moral. Por isso que nascem pessoas com deficiências, por isso que nascem pessoas com doenças, já nasceram doentes, porque a misericórdia divina permite que nós tenhamos essa composição física para suprimir aquilo que pode nos levar à perdição da nossa existência. De repente, o meu braço vai servir de um instrumento para eu me perder na vida, eu vou nascer sem ele. De repente, eu vou usar a minha inteligência para fazer algo extremamente ruim para a minha evolução ou para a humanidade de um modo geral. Eu vou nascer com uma limitação mental, que eu vou depender de cuidados, para que eu não use aquela... Não é que eu não tenha inteligência, mas eu vou nascer com uma barreirinha ali que impede a manifestação para que eu não utilize ela para me perder no mundo, na vida, no caminho do caminho da evolução. A ciência evolui constantemente, isso nós sabemos, isso é uma coisa maravilhosa. A ciência está o tempo todo descobrindo recursos, curas, terapias preventivas, mas apesar disso, constantemente no mundo moderno surgem doenças desafiantes. Covid-19, quem ousa dizer que não é desafiante? Mas por quê? Em meio a tanta evolução, tanta sabedoria? Porque o mecanismo de conquistas morais não se apresenta de igual para igual, em correspondência com a evolução tecnológica e científica da sociedade. Tecnologia, ciência, tudo evoluindo assustadoramente. E onde que está ficando o desenvolvimento moral? Abaixo. O homem conquista o exterior da melhor forma possível. Quantas descobertas! Mas perde-se interiormente. É aí o nosso erro.
comodidade, prazer, sem harmonia interna em plenitude, desconecta os nossos centros de equilíbrio, favorece os agressores novos que desarmonizam as células. As tensões, as frustrações, os vícios, as ansiedades, as fobias, que trazem o desajuste psicológico de nós seres humanos. E tudo isso é transferido para o corpo. O corpo já é o amontoado de células frágil. O corpo é frágil. E ele sofre com esses embates. Ele sofre com esses tormentos mentais e emocionais. E ele, então, se curva com essas pressões. A sintonia entre todas as peças é necessária. Qual é a máquina que funciona perfeitamente sem que tenha harmonia e a sintonia entre as peças? Ninguém, nenhuma. Então, nós também somos uma engrenagem física que depende de harmonia e sintonia entre todas as peças. Precisa da maquinaria orgânica funcionando bem, precisa da vibração mental no seu nível elevado para que esse equilíbrio se mantenha. Porque se não for assim, vai entrar no estado de desequilíbrio. E muitas vezes não. Isso acontece muitas vezes de forma consciente e muitas vezes de forma inconsciente. Quantas vezes olhamos para nós mesmos e não conseguimos nem identificar de onde as coisas estão vindo? Porque são inconscientes. As doenças da atualidade, elas substituem algumas doenças antigas. Outras se somam a outras que ainda não foram erradicadas e se enquadram nesse esquema de comportamento evolutivo do ser, no processo de harmonização interior. O que Joana quis dizer com isso? Que as doenças, elas ainda existem como um mecanismo de reajuste para nós. Quantos de nós ainda não precisa sofrer as dores da doença física? A gente poderia seguir por outro caminho, mas só conseguimos abrir os olhos quando nos deparamos com a doença. Então, ela vem, nesse caso, como um recurso para reajuste, para reharmonização. Não é porque Deus é ruim conosco, não. Não é. Não é porque nós merecemos sofrer. Sofremos porque nós buscamos o sofrimento com as próprias mãos. Estão no ser pensante, ou seja, no espírito, todos os recursos que precisamos estão em forma de semente para serem germinados, germinando, para eclodir em grandes elementos, grandes recursos apoiadores que vão nos levar ao crescimento. A mente equilibrada, comandar o corpo em harmonia, e nesse intercâmbio surgirá a saúde ideal. Então, quando que vamos chegar à saúde no mundo? Quando que o mundo vai se livrar de todos esses problemas? Quando equilibrarmos a nossa mente. E a tragédia do cotidiano segue. Joana de Ângeles fala que nós estamos vivendo numa época que tudo é normal. Furar a pessoa com faca, torturar durante um final de semana inteiro. Mais um caso. Sair metralhando pessoas. Mais um caso. Estamos levando tudo para a normalidade, estamos banalizando tudo, estamos perdendo o senso trágico. Ela afirma que isso são os conteúdos psicológicos que nós trazemos, que estão aqui dentro de nós. A instabilidade emocional, o aturdimento, a insegurança que temos, a insegurança pessoal. Vivenciamos ainda os choques comportamentais, o volume esmagador das informações. Nós estamos deixando de lado princípios que podem nos ajudar, nos dar base. Lógico que muitos princípios do passado, eles precisam ser renovados. As pessoas estão perdidas, estão surgindo crenças novas, fazendo uma confusão na cabeça das pessoas. Estão perdendo o apoio que antes elas tinham, mas que não estão sendo substituídos por nada sólido. As pessoas estão inseguras. Aí vem uma fé cega, a ditadura da razão. Crescem religiões apressadas que prometem salvação
que tomam conta da cabeça dos ingênuos, prometendo paraíso, prometendo negociação. Se houver uma negociação material, ela vai chegar ao paraíso. Vem o fanatismo, vem o desespero que as pessoas têm pela a situação econômica. Nada disso transforma o homem. A violência de todas as formas, as misérias socioeconômicas e morais, as drogas em uso abusivo, a força, o poder, o estrelismo, a animalidade. Nós estamos em meio à animalidade. O homem age de forma primitiva. Toma-se pela força aquilo que deveria ser tomado pela fraternidade, através do equilíbrio, da justiça social e dos deveres humanos. Ela diz que a tragédia do cotidiano se apresenta de 1000 formas. São 1000 faces dessa violência fazendo parte de nós. Os conteúdos psicológicos que mantêm o equilíbrio estão fragmentados, estão em choque com o cotidiano, desestruturando o homem. O homem se asselvaja, o homem foge, se aliena, se acha incapaz de enfrentar as situações da vida e ele encontra fugas, meios superficiais e interesseiros de viver. Graças a isso, os indivíduos fracassam, ficam enfermos, debandam, atritam, ressuscitam velhas crendices, embrenham pelas perseguições, pela inveja, pelo ciúme, pelo despeito. Buscam atitudes do mal, fazer o mal, paixões desenfreadas. Se deixam levar pelos impulsos agressivos que ainda não superou. Em toda e qualquer tragédia do cotidiano, tem ali envolvidos os componentes psicológicos que são os desencadeadores de tudo isso. Encontra ali uma consciência desequilibrada, necessitando de equilíbrio. Já caminhando para a finalização, vamos para a última parte. O homem moderno, buscando enganar a sua realidade mediante a própria fantasia, porque nós criamos fantasia o tempo todo, máscaras o tempo todo, o homem procura a projeção da imagem sem o apoio da consciência. Só aparência, só imagem. Evita a reflexão esclarecedora, aquela que pode livrar, o desprender, que pode desalgemar dos problemas, e permanece constantemente nas tentativas de negar a si mesmo, mantendo a máscara. Ele foge do seu eu próprio. Por quê? Porque ele não é alguém realizado, ele não vê realização na vida. Não tem coragem de enfrentar o ego, porque ele tem medo de olhar para si mesmo. E para vencer, ele depende de acessar esses conteúdos inconscientes. Quantas pessoas não aceitam nem fazer uma terapia, não aceitam nem fazer uma consulta médica, porque tem medo do que o médico vai dizer, porque ele não quer olhar para si mesmo. E se o médico falar que eu preciso de tal coisa, eu vou desmontar lá na frente dele. Por quê? Porque não quer acessar o seu inconsciente. Falar de psicólogo, Deus me livre, psicólogo é coisa de doido. Quantos ainda não têm essas ideias? Porque as pessoas ficam buscando fugas da realidade. Não querem acessar o seu inconsciente. E vive nesse conflito o tempo todo, conflito consigo mesmo e, consequentemente, com o mundo. A reflexão constitui um admirável instrumento que desvela os mananciais de sentimento e de consciência humanos. Vivendo nesse mundo agressivo, com essa luta diária pela sobrevivência do corpo, pela manutenção do status, o homem busca sempre acumular. Mas acumular o quê? O que é descartável, o que não consegue digerir. Quer avançar de forma apressada, e aí ele avança sim, para o estresse, para as neuroses, para as alienações. Acumula coisas de que ele não vai usar nunca. Quantos valores, quantos bens estamos acumulando, brigando com os outros porque não queremos perder. Coisa que nós não vamos usar em momento algum. E perdemos o convívio com a família, o bem-estar consigo mesmo,
a necessidade de vivermos, porque todos nós precisamos viver conosco, precisamos ter aquele tempo, eu comigo mesma, com a família, com os amigos. E aí ela traz a mensagem de Jesus. Uma mensagem muito oportuna. Não se ande, pois, ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia bastam seus próprios males. Estamos vivendo os dias de hoje só com o peso do hoje? Ou estamos aí preocupados com 2021? Como que vai ser? Vai ter pandemia? Vou ter trabalho? Vou poder ir para a rua? Vou poder passear? Vou poder fazer aquela viagem dos sonhos? Estamos vivendo realmente o agora ou só pensando no amanhã e deixando de viver o agora? Comedir-se, agir com sensatez e tranquilidade, confiar nos próprios valores, nas possibilidades latentes, são regras que estão ficando esquecidas por nós, por esse homem moderno, a prejuízo da harmonia, a prejuízo de todos nós. Os interesses competitivos postos em jogo, as aflições por vencer os outros, o sobrepor-se acima das pessoas, desarticular as propostas de vitória do homem sobre si mesmo, da sua realização interior, da sua harmonia diante dos problemas que enfrenta. Estamos colocando a competição em detrimento de todas essas coisas. As linhas do comportamento estão alteradas, induzindo ao exterior. Precisamos rever isso. Precisamos olhar para a conduta, a nossa conduta, aquela que vai nos levar para o conhecimento dos valores reais, redescobrir o sentido ético da existência, a busca da imortalidade. E ela encerra. Quando o homem moderno passar a considerar a própria imortalidade, empreenderá a viagem planificadora de trabalhar pelos projetos duradouros, em detrimento das ilusões temporárias. Vai começar a observar o futuro, vivendo-o desde agora. O nosso futuro, a construção é desde agora. Vai empenhar-se no programa de conscientização espiritual. Se nós, então, aprendemos a olhar para a nossa imortalidade. A vida não é só isso aqui. A vida é um todo. Foi o antes, é o agora e será o amanhã. O objetivo de viver está em todo esse momento. Quando agirmos desse jeito, aprendermos a agir desse jeito, estaremos esculpindo em nós o modelo da realização em um ser integral, destituído do medo da vida e da morte, da sombra e da luz, do transitório e do permanente, da aparência e da realidade. Esse é o recado da Joana de Ângeles, que nos fala muito profundo, abertamente. Temos aí o caminho, temos aí as orientações, temos aí os direcionadores. O que me falta? O que me falta? Que Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Agradecemos a nossa companheira Débora pelas belíssimas palavras, que nos convida a fazer uma reflexão sobre a nossa vida, a vida do próximo e várias coisas que estão acontecendo. Nos convida sempre, né, a dar o real valor à vida, né? Então agradecemos mais uma vez a nossa companheira, que ela possa nos agraciar mais uma vez com as palavras maravilhosas. Relembrando a todos vocês que nossa casa tem a campanha permanente de arrecadação de alimentos para doação de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. E contamos com vocês para esse trabalho. A nossa casa recebe a doação de alimentos aqui mesmo, no período de 13 às 18 horas. Temos também o PicPay. E graças a essas
doações feitas por vocês, temos doado cerca de 40 cestas. Muito obrigado e que Jesus continue nos abençoando nesse objetivo. Queremos agradecer também aqueles parceiros que estão sempre nos ajudando nessa causa do bem. Agora, neste momento, vamos à nossa prece final. Amado Mestre Jesus, ao chegarmos aqui, pedimos a tua bênção, a tua proteção. E começa com essa mesma luz, com essa mesma energia, com essa mesma proteção. Que possamos, Senhor, ter a nossa semana iluminada, a nossa semana de bênçãos. Que possamos refletir mais, Senhor, sobre o real valor da nossa vida. Dos espíritos benfeitores, abençoe a todos aqueles que não puderam estar aqui, mas que em algum lugar eles estão recebendo esta mesma energia. Amado Mestre Jesus, esteja conosco, hoje, agora e para todo sempre. E que tenhamos uma semana iluminada, de bênçãos, de luz e muita proteção. Que assim seja.